E aí, galera, bom dia. Vamos começar. Galera, bom dia aí a todos aí. Nós estamos aí nessa jornada, esse capítulo 6 aí, que é um capítulo duplo da Física 2. Vamos concluir isso hoje, né? Vamos concluir esse capítulo aí. Vou pedir para vocês algumas atividades aí também nesse capítulo. Hoje já coloquei inclusive lá no Alunos Book. E assim que a gente concluir, nós vamos para o nosso capítulo 7, que a partir daí, então, a Física 2 se torna muito importante, né? Do capítulo 1 ao 6, depende muito da onde que vocês querem prestar vestibular, qual prova que vocês estão com o objetivo de fazer. Então, quem quer fazer simplesmente vestibulares tradicionais, né, nós temos nosso entorno aí, não há necessidade de ficar se aprofundando muito. Por isso que o capítulo 6, inclusive, eu selecionei somente algumas questões, assim como eu fiz o 5, assim como eu fiz com o 4, da Física 2. Então, só algumas questões conceituais que nós precisamos realmente saber. Aí, a partir do 7, a gente começa a fazer todas as questões, porque aí ele se torna realmente muito importante. Vocês pararam para fazer as questões? Eu pedi a aula passada para fazer 5, 6 e 7, se não me engano, da primeira parte do capítulo. Vocês tiveram alguma dificuldade para fazer? Ou não pegaram para fazer, mais ou menos? Então, nós temos mais uma aula essa semana. A gente pega e faz uma faz uma correção comentada daquelas questões. Eu pedia mais um pouco agora. A gente passa pelo capítulo, faz uma revisãozinha, né, uma correção dos exercícios que eu pedi. Então, vamos lá, então, para o nosso segunda parte do capítulo para encerrar. Então, ó, esse capítulo é um capítulo duplo, tá, gente? Um capítulo duplo. Então, é um capítulo que nós dividimos, o próprio Sar dividiu ele em duas partes. Então, nós já discutimos essas questões aqui, as que eu acho importantes para vocês nesse momento. Pedi para fazer 5, 6 e 7, tá? E nós agora vamos para a segunda parte do nosso capítulo. Qual é a segunda parte? O que que ele fala para a gente? Na segunda parte, a única coisa que é nova aqui para a gente é essa fórmula aqui, ó, de energia potencial. Ah, professor, qual a diferença de potencial para energia potencial? É muito conceitual. Então, potencial elétrico nada mais é do que o produto entre a constante vezes a carga dividido pela distância. Então, quer dizer, vamos colocar isso como exemplo para a gente. Vou pegar aqui o verdinho aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui, em um local qualquer do universo, uma carguinha positiva. Aí essa carga positiva, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto que eu vou chamar de ponto P, então essa carga positiva, devido às linhas, né, devido ao campo elétrico que ela criou em seu entorno, ela vai gerar nesse ponto um potencial. Então, ó, o potencial, que eu vou chamar de potencial no ponto P, vai ser igual a constante do meio, vezes essa carga aqui, ó, Qzão, que é a carga que está gerando esse campo elétrico,
dividido pela distância que é dessa carga até esse ponto P. A distância até o ponto P. Então, quer dizer que existe uma energia, existe um potencial elétrico nesse ponto. Para eu provar que existe um potencial elétrico nesse ponto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma carga ali. Então, o que eu vou fazer então para provar a existência de um potencial? Eu falo assim, olha, lá tem um potencial, lá tem uma energia, perfeito? Em volt, em joule por coulomb. Mas eu preciso provar se realmente tem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar nesse ponto P aqui agora, vou fazer de vermelhinho aqui, ó, e vou colocar uma carga que nós chamamos de carga de prova, uma carga Qzinho. Se essa carga Qzinho se movimentar, ou para a esquerda ou para a direita, dependendo do seu sinal, eu sei, então eu confirmei realmente que nesse ponto P existe um potencial. Mas se essa carga se movimentar, é porque nesse ponto aqui existe também energia. Então nós chamamos essa energia que foi utilizada para que essa carga aqui se movimentasse, nós chamamos ela de energia potencial. Então, vocês estão percebendo que a minha energia potencial nada mais é do que o potencial naquele ponto, ó, o potencial naquele ponto, vezes a carguinha de prova que eu adicionei. Então, a fórmula de potencial ficou assim, ó. Então, qual é a energia potencial que aquela carga de prova adquiriu? A constante do meio, vezes a carga que está gerando aquele potencial elétrico, vezes a carga que agora pode se movimentar, dividido pela distância que ela foi adicionada. Então, isso aqui eu chamo de energia potencial. Aqui eu chamo de potencial. A minha energia potencial, ela vai ser sempre medida, ela vai ser dada em joule. Então, quando eu calcular, eu vou obter o valor numérico e a unidade medida para ela vai ser o quê? Joule. Já a potencial, a unidade medida vai ser o quê? Volt. Então, é uma formulazinha nova aí para a gente aí, que nós ainda não trabalhamos, tá? Show? Galera, seguindo aí o livro de vocês, vou limpar aqui meus desenhos. Então, seguindo o livro de vocês aí, quem mais que ele fala para a gente? Ele fala para a gente de superfície equipotencial que nós já discutimos. Então, se eu tenho um ponto que está à mesma distância e eu consigo tracejar, normalmente vamos pensar, eu vou tracejar uma circunferência concêntrica à carga. Então, está aqui, ó, aqui é a carga. Então, esse ponto aqui, ó, o ponto B está equidistante, está à mesma distância do que o ponto A, que está à mesma distância que o ponto C. Então, quer dizer que o potencial em A é igual ao potencial em B, que é igual ao potencial em C. Tá? Então, se eu tenho pontos a uma mesma distância, pontos que formam circunferências concêntricas a essa carga, eu tenho regiões equipotenciais. O que é a palavra equi significa para a gente na física? Potenciais iguais. Equi de igualdade. É muito comum hoje nós falarmos hoje, né, conceito sociológico de equidade, né, socioeconômico, né? Fala bem assim, tem que ter equidade. Então quer dizer que eu tenho que tratar as pessoas de maneira iguais. Isso é equidade. Então quando eu falo equi, qualquer palavra, qualquer substantivo que começar com a palavra, esse prefixo equi significa de igualdade. Então triângulo equilátero, equi igual, látero, lados. Perfeito? Então, equipotencial. Então, quer dizer que tem mesmo potencial. Galera, então aqui, ó, esse desenho, inclusive, estava no meu slide, mostrando para vocês, ó. Então, cargas positivas geram linhas do campo elétrico, linhas de força do meu campo elétrico, sempre divergentes, saindo dela. E aí eu vou traçar circunferências, tá vendo? Ó, circunferências. E essas circunferências, quando tocam nessas linhas, são sempre perpendiculares. Então quer dizer que são regiões de equipotenciais. Não se esqueçam disso para a parte teórica. Cargas positivas, ó, cargas, aqui eu tenho uma carga positiva, aqui eu tenho uma carga negativa. Perfeito? Ó, então vamos ampliar essa imagem aqui para mostrar para vocês.
Então, ó, cargas positivas, quanto mais próximo esse ponto, maior o potencial. Então, uma carga positiva, meu potencial diminui com a distância. Ó. Potencial em 3 é maior do que em 2, que é maior do que 1. Nas cargas negativas, o meu potencial, já fiz inclusive esse cálculo, meu potencial, ele diminui com a distância. Ele aumenta com a distância. Então, o potencial em 1 é maior do que em 2, que é maior do que em 3. Ah, professor, estou com dúvida disso. Não se preocupe. É só lembrar a seguinte situação. No sentido das linhas de força do campo elétrico, ou linhas do meu campo elétrico, como queiram falar, meu potencial sempre diminui. Então, ó, eu estou seguindo o sentido da linha, ó, V3, V2, V1. Então, V3 é maior do que V2, V2 é maior do que V1. Professor, essas linhas agora estão indo para a esquerda, ó. Então, estou seguindo a linha, ó. V1 maior do que V2, V2 maior do que V3. Então, independentemente se você lembrar que cargas positivas e negativas são inversos, então quer dizer que se você não conseguir lembrar na hora de uma atividade avaliativa, vamos supor, eu tenho uma atividade avaliativa, ou eu estou fazendo um vestibular e, professor, eu esqueci o que tinha relação. Vamos pensar, se eu escrever aqui no livro então de vocês, você escreve lá também, ó. Para cargas positivas, potencial é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância desse ponto, dessa carga que está gerando esse campo elétrico, sendo ela positiva, menor será meu potencial. Então, vocês estão vendo aqui o potencial em 1 é o menor de todos. Já, agora aqui do outro lado, para cargas negativas, tesão menor do que zero, nós temos que potencial, ele vai ser diretamente proporcional à distância. Quanto mais distante dessa carga, maior o potencial. Tá vendo? Ó, quem é mais distante? Quem está mais distante dessa carguinha aqui, ó, que está gerando esse campo elétrico? É V1. Então, V1 ele é maior do que V2, que vai ser maior do que V3. Tá? Se vocês esquecerem disso, né, quando forem fazer uma atividade aí, é só lembrar dessa relação. Então, galera, a gente vai fazer o seguinte, vamos adiantar mais um pouquinho. Mostrei isso para vocês, inclusive nos exercícios. Se eu tenho um campo elétrico uniforme, lembrando que as linhas sempre vão ser no sentido do positivo para o negativo, sempre sai da placa positiva e vai para a placa negativa. Se eu traçar linhas deixa eu pegar aqui um pincel de novo. Se eu traçar linhas forem perpendiculares a esse campo elétrico, essas linhas são regiões de equipotencial. Então, qualquer ponto sobre essa linha aqui, ó, eu tenho o mesmo potencial. Vou colocar um ponto C aqui. Então, o que eu posso concluir? Que o potencial em A vai ser igual ao potencial em C. Perfeito? E no sentido da linha, meu potencial, o que acontece com ele? Diminui. Então, quer dizer que o potencial em A vai ser maior do que o potencial em B. Não se esqueçam disso. Perfeito? Não se esqueçam disso. Tá, gente? Geraldo, Oi. o de A não é menor do que de B, não? No sentido da linha, o potencial só diminui, ó. Ó. O sentido da linha sempre diminui. Então, de A é maior do que o de B. Olha aqui, para você ver aqui, ó. Vamos voltar lá. Ó. No sentido da linha, meu potencial diminui. Ó, V1 é menor do que V2, que é menor do que V3. No sentido da linha, sempre meu potencial diminui. Então, o potencial de B é menor do que o potencial de A. Ou A é maior do que B. Ó, no sentido da linha, o potencial diminui. Então, V1 é maior do que V2, V2 é maior do que V3, independente da carga. Tá? Sim ou não? Ok? Sim, obrigada.
Nada. É só você lembrar disso, tá, Maria Clara? No sentido da linha, se você está percorrendo um campo elétrico e está seguindo... desculpa. Se você está seguindo o sentido da linha, nesse sentido que a linha do campo elétrico está indo, o potencial está só diminuindo. Se você segue o sentido oposto, o potencial elétrico aumenta. Tá? Então quer dizer que aqui, ó, se eu saio, daqui e estou indo em direção à minha placa negativa, meu potencial está cada vez menor. Se eu saio da placa negativa e estou indo em direção à placa positiva, meu potencial está só aumentando. Show? Não posso esquecer disso. Outra coisa que eu também não quero que vocês se esqueçam é disso aqui, ó. Deixa eu pegar meu pincel novamente. Se eu colocar cargas, ó, vou dizer que eu coloquei uma carguinha aqui. Vou colocar no meio, tá? Assim, mais ou menos no meio aqui, ó. Uma carga aqui. E vou... Essa aqui é uma carga positiva. Carga de prova. Eu vou fazer de outra cor aqui. Vou pegar um verde. Vou colocar outra carguinha aqui. E essa carga é a carga negativa. Aí eu pergunto para vocês, essa carga aqui ela vai para onde? Ela vai para a placa positiva ou ela vai para a placa negativa? Essa carga positiva aqui. Para onde que ela vai se movimentar? Vai se movimentar para a esquerda ou para a direita? Ela vai para onde? No sentido da linha. No sentido da linha. Então, cargas positivas, elas sempre vão percorrer de uma região de maior para menor potencial, no sentido da linha de força do meu campo elétrico, ou seja, das linhas do meu campo elétrico, se quer simplificar. E já a carga negativa, para onde que ela vai? Ela vai aqui, ó, para a placa positiva, ó, porque lembra que sinais contrários se atraem? Então essa carguinha ela vai para cá. Então cargas negativas sempre vão migrar no sentido oposto ao do campo elétrico, ou seja, elas sempre vão sair de uma região de menor para maior potencial. Cargas positivas do maior para o menor potencial, cargas negativas do menor para maior potencial. Nunca se esqueçam disso, tá? Isso é importante para as questões teóricas de vocês, mais à frente em vestibulares tradicionais, né? Quando vocês forem fazer o vestibular tradicional de vocês. Yuri, eu não esqueci, tá? Eu vou fazendo um levantamento para mostrar para você. Nem sei se o Yuri está aí, tá? Se o Yuri está aqui, tá? Então, Yuri, eu não esqueci da sua pergunta, tá? Estou fazendo um levantamento. E aí eu já mando para vocês, inclusive, tanto aqueles que têm processo seletivo seriado, que aceitam aluno fazer a prova do segundo ano, quanto faculdades públicas que têm vestibulares tradicionais. Aí vocês vão no site da faculdade ver se tem um curso que vocês acham, ou que vocês têm em mente, ou que vocês acham que vão se enquadrar. Tá? Beleza? Mando um grupo de vocês. Assim que esse levantamento ficar... Gente, já expliquei. Agora vamos para essa segunda parte do nosso livro aqui. Então, a segunda parte, assim, seguindo o capítulo de vocês, eu quero que vocês entendam que no interior de um condutor metálico, o potencial não é nulo. O potencial ele é constante. O que é nulo é meu campo elétrico. Então, lembra que nós já falamos sobre a gaiola de Faraday, sobre blindagem eletrostática? Então, se eu faço, vamos pegar aqui, vamos desenhar uma ideia para vocês aqui. E isso também, isso pode vir ser cobrado em algum momento, que é questão teórica. Então, lembra que eu tenho um capítulo de vocês, inclusive eu já mostrei para vocês em sala isso. Vamos pensar aqui que eu tenho uma gaiola de Faraday. Vamos dizer uma gaiola um pouco mais... E aí, eu vou colocar uma pessoa sentada aqui dentro. Essa pessoa está aqui. Aí aqui, eu vou colocar aqui
Isso aqui libera aqueles ioniza o ar, tão intenso que é. Perfeito? Então aqui, eles ficaram assim, atingidos por um, sei lá, 10 kilovolts. Caramba, 10.000 volts. 20.000 volts. O que vai acontecer com esse cara? Nada. Por que não vai acontecer nada? Porque ele está dentro de uma gaiola, chamada de gaiola de Faraday. Perfeito? Aqui tem uma blindagem eletrostática. Agindo assim, então por que ele não foi eletrocutado? Porque não há, dentro do interior dessa gaiola, não há uma corrente elétrica. Por que não há uma corrente elétrica? Por dois motivos. Se eu for pelo fato de campo elétrico, eu vou dizer que o campo elétrico no interior da gaiola é nulo. Então, não há campo elétrico no interior da gaiola. Se eu for por potencial elétrico, eu não posso falar que o potencial elétrico dentro dessa gaiola é nulo. Isso está errado eu falar isso. O potencial elétrico dentro da gaiola, ele é constante. A palavra constante aqui. O potencial, ele é o quê? Constante. Quer dizer que no interior dessa gaiola tem potencial elétrico. Só que ele é constante. Se ele é constante, não vai ter movimentação de cargas elétricas. Se não tem movimentação de cargas, não tem corrente elétrica. Se não tem corrente elétrica, não tem como ele ser eletrocutado. Então, ó, no interior de uma gaiola de Faraday, no interior de uma blindagem eletrostática, não há campo elétrico, mas há potencial. O potencial ele é sempre constante. Então, quer dizer que aqui, ó, nessa esfera que ela está eletrizada, o potencial aqui dentro é sempre igual. Mas o campo elétrico aqui dentro é nulo. Então, dentro dessa esfera, eu tenho um potencial elétrico constante e tenho o quê? Um campo elétrico nulo. Vou colocar uma setinha aqui. Campo elétrico nulo. Não posso esquecer disso. E aí, quando a gente vai para o gráfico, olha só como é que fica no gráfico aqui. Deixa eu mostrar no gráfico para vocês aqui. Quando a gente mostra isso no gráfico, olha como é que fica o gráfico de potencial elétrico por distância para uma carga positiva. Olha só como é que fica, ó. No interior do corpo, ó, constante. Quando eu chego nesse ponto aqui, onde que eu estou? Eu estou num ponto mais externo, eu estou na superfície. Então, ó, do interior até a superfície, meu potencial não mudou. Então, o potencial é constante. Quando eu saio da superfície, num ponto externo, meu potencial ele começa a decrescer exponencialmente. Então, no interior de qualquer corpo eletrizado, o potencial é sempre constante. Então, o potencial na gaiola aqui, ó, é igual dentro da gaiola. Então, se não tem diferença de potencial, as cargas não vão se movimentar. Não se esqueçam desse detalhe. No interior de uma blindagem eletrostática não há campo elétrico, mas tem potencial. Só que o potencial elétrico ele é constante. Então, não gera diferença de potencial. Sem diferença de potencial, não há movimentação de cargas. Se não há movimentação de cargas, não tem corrente elétrica. Se não tem corrente elétrica, não tem energia elétrica. Memoriza isso para a gente aí. Galera, limpando aqui todos os nossos desenhos, seguindo aqui o nosso livro. Lembra que quando a gente resolveu exercícios, lá no começo desse capítulo, que nós falamos que na eletrização por contato, os corpos adquirem cargas de mesmo módulo, mesmo sinal, mas isso não é verdade. Na realidade, gente, só vai acontecer isso se os corpos tiverem os mesmos raios. Porque o potencial que um corpo consegue armazenar, ele depende do seu raio. Ele, na realidade, ele é diretamente proporcional ao seu raio. Então, quando eu penso em um corpo esférico, o potencial por ele vai ser igual a constante, a carga que ele pode armazenar, dividido pelo raio. Então, quer dizer que o potencial elétrico de um corpo esférico, ele é, olha só, inversamente proporcional ao seu raio, mas ele é diretamente proporcional à sua carga. Então, quer dizer que quanto maior a carga por esse corpo adquirir para o mesmo potencial, maior deverá ser o raio. Trocando isso em uma linguagem mais tangível para a gente, então quer dizer que esse corpo maior aqui, ó, se eu ligar esse corpo a esse corpo menor aqui, ó, se eu fazer um fio de contato aqui, ó,
Vou ligar. O que vai acontecer? Esse corpo maior adquire uma carga maior do que esse aqui. Eles vão adquirir mesmo potencial. Então, vou chamar esse corpo aqui de A e vou chamar esse cara aqui de B. Então, eu posso que o potencial de A, depois do contato, tá? Não antes do contato, vai ser igual ao potencial de B, depois do contato. Eu fiz o contato, aqui não tinha contato, ó. Eu fiz o contato, os potenciais são iguais. Mas as cargas por eles armazenadas não são iguais. A carga que A adquiriu, né, depois transferiu para B, então a carga que A tem após o contato continua sendo maior do que a carga que B tem. Porque as cargas vão ser diretamente proporcional aos seus raios. A esfera maior adquire carga maior. A esfera menor adquire carga menor, mas vão ter o mesmo potencial. Está escrito isso no livro de vocês, aqui, ó. Ó. Deixa eu ampliar para mostrar para vocês. Ó, então, eu fiz, lembrando, ó, as cargas elas vão migrar, ó, de uma região, as negativas migram de uma região de menor para maior potencial, então esse corpo aqui está perdendo cargas negativas, então ele vai ficar eletrizado positivamente. Aí, olha só a conclusão que nós vamos ter. Ó, que as cargas de 1 dividido pelo raio de 1 vai ser igual a carga de 2 dividido pelo raio de 2. Como a esfera 1 é maior do que a esfera 2, então a carga que 1 vai adquirir vai ser maior do que a carga que 2 vai adquirir. Os potenciais, assim que os potenciais se tornarem o quê? Iguais. O que eu fiz aqui. Galera, capacitância a gente não vai estudar, vamos ter uma matéria lá no capítulo 18 ou 19 dessa física, a gente vai estudar sobre capacitores. Então lá eu volto a falar sobre o que é capacitância, então esquece capacitância aqui, não há necessidade de falar, tá? O que é capacitância, nem o que é energia potencial eletrostática, não precisa, tá? Gaiola de Faraday, eu já expliquei para vocês, né? Então, dentro desse automóvel aqui, para essas pessoas, não há campo elétrico, mas tem potencial. Só que o potencial elétrico, ele é o quê? Constante. Por isso que esses condutores não são eletrocutados. Perfeito? Ó, o campo elétrico do interior é nulo. Mas o potencial elétrico, ele é constante. Não se esqueçam disso, tá? Para a gente poder seguir. Aí agora, galera, nós chegamos a uma resolução de questões, né? Vamos resolver umas questõezinhas aí para a gente ver se realmente nós conseguimos aprender, né, o que eu disse, como é que isso vai ser cobrado, né? Precisa entender isso aí. Se não conseguir entender isso aí, fica ruim, né, para a gente. Então, eu vou resolver, eu separei as questões que a gente está resolvendo e está discutindo algumas coisas com vocês. E a partir daí a gente encerra nosso bate-papo. Ó, 33, tá faltando aí, ó, 12 minutinhos para o nosso final da nossa aula. Dá para resolver todas as questões que eu selecionei. Então acompanhe comigo e fala no áudio se não conseguiu entender, por favor. Tá? Gente, a 40 centímetros de um corpúsculo, então, ó, gente, já cria esse hábito. 40 centímetros, já transforma essa parada para metro logo. 0,4 metros. Um corpúsculo eletrizado com carga putiforme, olha só, micro. O que é micro? 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Nessa posição, a carga adquire uma energia potencial elétrica, então energia potencial de 0,54 joules. Considerando a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona, a carga elétrica do corpúsculo eletrizado então, olha só. Quem é esse corpúsculo eletrizado? É o quesão que ele quer descobrir. Ó. O corpúsculo eletrizado nada mais é do que o nosso quesão. Ele quer descobrir quem é quesão. Então, se ele está falando de energia potencial elétrica, nós aprendemos nesse capítulo que eu calculo energia potencial elétrica assim, ó. Energia potencial é igual a minha constante, Qzinho,
dividido pela distância. Então, nós aprendemos, então, a energia potencial o exercício deu. A constante ele me deu também. Qzão eu não tenho, mas Qzinho eu tenho. 2 vezes 10 a menos 6. Dividido por 0,4. Multiplicando cruzado isso aqui. 9 vezes 2, 18. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base. Somos expoentes. 9 mais menos 6 vão dar 3. É igual 0,4 vezes 0,54. Vão rascunhar lá. Ó, vai dar 0,216. Aqui é Qzão, tá? Eu esqueci de escrever Qzão. Então, quer dizer que Qzão vai ser igual a 0,216 dividido por 18 vezes 10. Quem está com dificuldade para dividir, transforma esse 216 em um número inteiro. Então, é só dar com a vírgula 3 casas para trás, ó. Ó. 1, 2, 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu ter 216 vezes 10 a menos 3 dividido por 18 vezes 10 a menos 3. Pronto. 216 dividido por 18 vai dar quanto? Fazendo um cálculo aí. Fala para mim quanto que dá. 216 dividido por 18, 180 vão dar 10, 12. Então, ó, Qzão, 12. Divisão de potência de mesma base, a gente repete a base. Aqui é 3, tá, gente? Repete a base. E subtrai os expoentes. Menos 3. Menos 3. Menos 6. O que é menos 6? É micro. Então, 12 microcoulombs. Oi, Janaci. Oi. Mas também podia deixar só o 2, né? Poderia. Porque não muda o porque tipo. Todos estão em micros, quer dizer, nas respostas. É, isso aí. Sim, perfeito, pode sim. É só hábito, né, de não correr risco de ter um vacilo numa questão. Aí, por hábito, eu já faço a minha conversão logo, entendeu? E aí? Tranquilaço pra gente? Tranquilo, né? Fórmula para lembrar, né, que é o problema da fórmula, né? Galera, posso apagar aqui? De boa? Vocês fazem print depois da tela, né? Fazem print e guarda a resolução aí para vocês. Quem tá no computador faz print, vai lá no Word e cola. Quem tá no celular é só fazer print e segue o baile. Galera, agora nós vamos para mais uma resolução. Vou limpar aqui, tá, gente? Os desenhos, tá? Agora vamos para mais uma resolução. Agora, uma questão número 2. É uma questão teórica. O que essa questão teórica fala para gente? Uma carga elétrica de 10 coulombs passou de um ponto de potencial. Passou de uma região de 10 coulombs, né? Uma carga aqui, ó, vou colocar uma carga de 10 coulombs. Passou de um ponto de 8 volts para um ponto de 5 volts. Ou seja, ela está indo de uma região de maior para menor potencial. Aí eu pergunto assim, o que aconteceu com ela? Ela ganhou ou ela perdeu energia? Ela ganhou ou ela perdeu energia? Gente, para eu calcular a energia que foi adquirida por essa ou perdida, simplesmente eu pensar que energia é capacidade de realizar trabalho. Vamos calcular o que é trabalho lá do capítulo, lá da parte anterior. Trabalho não é igual a Q vezes a diferença de potencial? Então, ó, o trabalho vai ser igual a Q, que vale 10, vezes a diferença de potencial, maior menos menor. 8 menos 5, 3.
Então, 30 joules. Perfeito? 30 joules. Então, cara, ela não está parada, ela está se movimentando. Quando você faz uma atividade física, você ganha ou você perde energia? Fala para mim. Perde. Então, se essa carguinha ela se movimentou, aconteceu o que com ela? Ela perdeu 30 joules de energia. Ela está se movimentando? Tranquilo para vocês? Ó, facinho, né? É só lembrar que eu tenho que usar isso aqui, né? Esse que é o problema, tá, gente? Depois, vou fazer mais uma teórica com vocês. A parte muito abstrato de muita matemática eu não estou fazendo, porque é desnecessário para vocês, tá? Estou falando sério. Pode confiar em mim aí, que é desnecessário nesse momento. Vou querer sempre a parte teórica. Então, olha só, gente. Diminuir um pouquinho aqui, para a gente se enquadrar um pouco melhor. Então, olha só. Uma carga positiva puntiforme, 4, tá, gente? Fiz na 4. Então, uma carga elétrica positiva e puntiforme, ou seja, ela é positiva e ela tem massa desprezível, é liberada a partir do repouso. Ó, a partir do repouso. Então, se é liberada a partir do repouso, eu sei que a sua velocidade era 0. Em uma região do espaço onde o campo elétrico é uniforme e constante. Se a partícula se move na mesma direção, então se ela passa a se movimentar, então quer dizer que a sua velocidade agora passou a ser diferente de 0. Né? Na mesma direção e sentido do campo elétrico. A energia potencial eletrostática do sistema. E aí, galera, o que vocês acham com a energia do sistema? Então vamos pegar o mouse aqui e vamos aumentar um pouquinho para baixo. Aumenta, diminui. Então nós já aprendemos, gente. Ó, a energia potencial, ela diminui. Nós já aprendemos isso. A energia diminui. Mas e essa energia cinética? Lembra, não sei se vocês estão recordando, lá da primeira série de vocês, como é que eu calculo a energia cinética? Alguém lembra da fórmula? Consegue falar para mim aí? Qual é a fórmula de energia cinética? Energia cinética, vou começar. Energia cinética é igual a massa vezes quem? Velocidade quadrada? Isso aí, dividido por 2. 2. Então quer dizer que quanto maior a velocidade dessa carguinha, maior será a sua energia cinética. No começo ela tinha velocidade? Não. Então no começo a energia cinética era 0. E a partir do momento que ela começou a se movimentar, ela começou a ter velocidade. Então a sua energia cinética vai ser diferente de 0. Então a sua energia potencial diminui, mas a sua energia cinética aumenta. Perfeito? Se eu estava em repouso, então olha só, quero que vocês, vamos fazer uma analogia aqui para a gente. Ó, então vamos tentar desenhar aqui para vocês poderem entender. Eu tenho duas regiões aqui, positiva aqui, e aqui negativo. Então as linhas de força saem daqui e vêm para cá. Ó. Sim, vou trocar de sinal aqui. Aqui, ó, carguinha positiva, eu coloquei uma carguinha aqui. Ela vai se movimentar, essa carguinha, já que ela é positiva, ela vai se movimentar para lá. Então, durante essa movimentação da carga, o que acontece com a energia dela? Potencial diminui. O que acontece com a energia cinética dela? Aumenta. Como nós já sabíamos. Lembra, ó, eu tenho meu pincel aqui. Se eu abandonar ele aqui da minha mão, ele tem energia potencial gravitacional. Quando eu abandono ele, ele transforma essa energia potencial em energia cinética. A energia potencial dele diminui e a energia cinética aumenta. Nós já sabíamos disso. Só que aqui, para confundir, ele colocou o quê? Energia potencial elétrica. Mas é a mesma energia potencial. Beleza? Então, esse é o nosso exercício número 4 aí. Eu estou discutindo aí. Vamos para mais um pouquinho. A nossa 5. Para fechar o nosso bate-papo. Então, olha só, gente. A 5. Deixa eu
apagar isso aqui primeiro, para a gente não se confundir. 5. Considere a seguinte experiência. Um cientista construiu uma grande gaiola metálica, isolou-o da terra e entrou nela. Seu ajudante, então, eletrizou a gaiola, transferindo-lhe uma grande carga. Estamos falando de uma gaiola de Faraday. Pode-se afirmar, o cientista dentro dessa gaiola sofreu alguma coisa? Não. Não. Então, ó, o mesmo cientista houvesse, então o cientista levou choque, o cientista nada sofreu. Então, nada sofreu A, nada sofreu B e nada sofreu letra E. Então, pode ser A, B ou E. Olha A, o cientista nada sofreu, pois o potencial na gaiola era menor que no seu corpo. Não, o potencial era igual. Porque se tiver diferente potencial, o que acontece? Ele era eletrocutado. Então, letra A está fora. Letra B, o cientista nada sofreu, pois o potencial do seu corpo era o mesmo que o da gaiola. Sim. Se não tem diferente potencial, não tem movimento de carga. Se não tem movimento de cargas, não tem corrente elétrica. Se não tem corrente elétrica, ninguém vai ser eletrocutado. Então a resposta 5 ficou letra B. Olha a letra E. O cientista nada sofreu, pois o campo elétrico era maior. Não, dentro da gaiola não há campo elétrico. Então está errada a letra E. Galera, aí eu pedi vocês, olha, é para pular a 5, é para fazer de 1 a 8 e pular a 5, não faz a 5. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Está escrito lá, pula a 5, porque a 5 é matemática, eu quero que vocês façam a parte teórica. Tá? Então, a 1, inclusive, é a única questão do capítulo que caiu no Enem. Ó. A 1 ó, é a única do Enem. O restante são todas questões que envolve, ó, para fazer a 2. Eu não quero muitos cálculos muito abstratos, não. Não é para fazer a 5? Professor, por que não é para fazer a 5? Deixa eu mostrar a 5 para vocês. A 5 é uma questão discursiva. Fala de velocidade, nós temos que lembrar lá do primeiro ano. Fala de leis de Newton, e eu não quero que vocês, nesse exato momento, deixem isso para o terceiro ano. Nesse exato momento, né? Eu não estou aí para orientá-los passo a passo. Se estivesse na sala de aula, eu ia pedir para fazer e ia ficar monitorando. Mas como eu não posso fazer isso, então a 5 eu não quero que você faça, para que a gente não precise, né? Não vai sair do lugar. Então façam até a 8. Não precisam fazer a 9, 5, 9 e 10. Não precisa enviar para mim, faz um caderno, e aí, se tiverem dúvida, na próxima aula a gente tira. Caso não tenha dúvida, próxima aula, tem mais uma aula com você essa semana, nós vamos para o nosso capítulo 7. Eu sei que alguns professores já concluíram o livro 3, mas eu tenho um grande problema, né? Eu tenho, assim como biologia e assim como química, nós temos 2, então, bio 1 e bio 2, física 1 e física 2, química 1 e química 2, nós estamos garrados. Nós vamos ter uma dificuldade maior para desenvolver os livros, mas estamos conseguindo. Então, se não tiverem dúvida, a próxima aula, capítulo 7. Galera, desculpa por ter passado 3 minutos. Muito obrigado para vocês aí. E até a próxima aula, se Deus quiser. Fui. Tchau. Tchau.